Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje o barril de petróleo amanheceu batendo 113 dólares. Isso ocasionado por conta do fechamento do Estreito de Hormuz e do conflito do Irã com os Estados Unidos e Israel. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um ultimato contra o Irã, dando 48 horas para a liberação do Estreito de Hormuz. Caso isso não acontecesse, ele prometeu um ataque intensivo contra as usinas elétricas daquele país. O presidente norte-americano fez um pronunciamento hoje, segunda-feira, anunciando pausar os ataques às instalações iranianas. Isso acontece após um possível acordo entre os dois países. Isso é uma sinalização de que os dois países podem sim estar entrando em um acordo para acabar com essa guerra. A guerra contra o Irã pode causar um apagão de internet no mundo, já que 90% dos cabos são utilizados para o tráfego mundial de dados e a ruptura desses pode causar um impacto mundial. Esses cabos conectam os principais centros de dados construídos no Golfo por empresas como Amazon, Microsoft e Google a bilhões de usuários. E esses cabos são facilmente danificáveis, seja por âncoras, por minas navais ou por ataques militares diretos. E nós sabemos que quem controla a informação controla o jogo e controla o poder. O Irã já implantou diversas minas navais, efetivando ali o fechamento completo do tráfego de navios. Nesse final de semana nós tivemos ali 3 aniversários importantíssimos, que foi o do presidente Bolsonaro, da Michelle e do nosso eterno Ayrton Senna, lenda brasileira, e nós tivemos um pedido, uma reunião da Michelle Bolsonaro com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, fazendo ali um pedido de clemência por uma prisão domiciliar, no qual diversos noticiários disseram que o ministro se sentiu sensibilizado pela situação e fez um pedido para a Procuradoria-Geral da República. Nós sabemos que o ministro não precisa desse aval, mas normalmente a Procuradoria-Geral da República tem acompanhado ele nas negativas de prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Durante esse final de semana, nós tivemos um desdobramento importantíssimo, que foi a confirmação da utilização de um número funcional do STF pelo Alexandre de Moraes no dia da prisão do Daniel Vorcaro. Essa confirmação foi feita pelo presidente da CPMI, do INSS, onde ele fez uma solicitação para a Agência Nacional de Telecomunicações que confirmasse de quem era o número, e foi confirmado que realmente esse número era um número funcional da Suprema Corte e que provavelmente teria sido utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes. No começo, ele confirmou que era do Alexandre de Moraes, e após a repercussão muito grande desse assunto, o presidente acabou dando uma recuada e afirmando que era um número funcional do STF. Segundo o que foi apurado pelo Poder 360, esse número era utilizado há muitos anos pelo ministro Alexandre de Moraes, o que causa estranheza, porque no dia da prisão do Daniel Vorcaro, o Daniel Vorcaro entrou em contato com esse número, obteve respostas, e a gente sabe que os segredos vazados nas mãos erradas podem ser utilizados como armas. A Malu Gaspar confirmou que houve sim vazamento da operação de prisão do Daniel Vorcaro alguns dias antes, onde isso pode ter ocasionado ali uma ocultação de diversas provas. A confiança, ela pode ser construída por muitos anos, ser destruída em segundos. Após a quebra de sigilo do primeiro celular do Daniel Vorcaro pela Polícia Federal, nós tivemos uma entrega desses dados e dessas informações à CPMI. Essa quebra culminou em diversos vazamentos de fotos, conversas no último final de semana. O principal motivo da crítica do senador Davi Alcolumbre foi que esses vazamentos desmoralizou o Congresso, o que não é verdade. Os advogados têm preparado a delação do Daniel Vorcaro, onde ele deve sim citar essa relação do Alexandre de Moraes e das suas conversas em particulares que eles tiveram ali ao longo desse período em que o Daniel Vorcaro estava à frente do Banco Master, onde ele recebeu em sua residência o ministro da Suprema Corte diversas vezes. Eles tiveram ali várias trocas de mensagens
por WhatsApp e presencial, e isso deve ser um motivo da sua delação, o que já tem sido noticiado aí amplamente pela mídia e o que vai estremecer Brasília, né? Provavelmente nessa delação nós também teremos ali o presidente do Banco Central, nessa conversa que teve entre o ministro da Suprema Corte com o Banco Central, que foi intermediada pelo Ibanez Rocha e com o presidente do BRB. Então isso pode causar um estrago muito grande no sistema, né? Uma vez que nós vemos ali diversas pessoas que estão vendo essa crise institucional pela confiança da Suprema Corte e com o establishment, né, que envolve ali todo o sistema bancário do Brasil e os principais magnatas que estão envolvidos nesse escândalo. Agora, algo que eu achei muito estranho também foi um vídeo postado nesse final de semana pelo presidente Lula, onde ele faz um alongamento ali, algo assim muito esquisito do quadril, após ele ter feito uma cirurgia no quadril. Muitas pessoas sabem que essa é uma cirurgia de recuperação extremamente complexa e entra em dúvida, né? Muitas pessoas falam que é um sósia, algo assim nesse sentido, e eu queria saber de você o que você acha, porque muitas pessoas que passam por essa cirurgia de quadril realmente não têm uma recuperação tão forte e tão rápida como foi a do presidente Lula, e nós temos visto, né, muitos vídeos aí dele caminhando, dele correndo, e isso abre realmente um questionamento para entender o que está acontecendo. Nós percebemos também, após o carnaval, que teve um distanciamento, um sumiço da primeira-dama, a Janja, né, após aquela polêmica do carnaval, né, que ela queria desfilar. Vocês perceberam que ela sumiu do cenário um pouco? A imagem dela para o governo, para o Lula, não tem sido positiva e eles buscaram um afastamento da imagem dela, exatamente por conta dos gastos, né, em suas viagens astronômicas, onde gastam milhões de dólares com passagens, alimentação, com a equipe, né, completamente inflada, e muitas pessoas próximas ao Lula têm falado que a única pessoa que ele ouve hoje é a primeira-dama, dizendo que ele é completamente diferente dos outros dois mandatos, né, onde ele escutava ali o Marqueteiro, escutava o José Dirceu, e hoje ele encontra-se isolado, escutando apenas a primeira-dama, e muitas pessoas próximas a ele, inclusive o advogado, tem reclamado sobre isso, veio a público e falou em algumas entrevistas, ele está completamente diferente, e a gente sabe que quando o poder se corrompe, começa a ameaça. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreva no nosso canal, deixa um comentário e te vejo no próximo vídeo. Tchau!